Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Nossa live toda segunda, 18 horas, mais uma começando. Hoje essa live vai ser em parceria com a Ana, do Instagram da Bioadapt. E a gente vai falar sobre enriquecimento ambiental, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso. É um assunto importantíssimo quando a gente fala de animais que são mantidos em cativeiro, né? A gente precisa estimular esses animais e os animais mantidos como pet também devem ser estimulados. Então hoje a gente vai focar na parte dos psitacídeos. A Ana tem bastante experiência, não só com aves, mas com felinos, primatas, até enriquecimento ambiental para peixe. A Ana tem ideias e tem sugestões. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A Ana também tá disponibilizando um curso, tá? Depois, quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, entra lá no Instagram dela, acessa o curso dela, tem ideias muito legais. E para quem quiser se aprofundar, chamar ela aqui. Oi, Ana, Oi, tudo bem? tudo Tô bem e você? Tudo bem também. Tava ouvindo você falar do nosso curso. Por favor, já se apresenta, já fala do curso. É sempre bom a gente compartilhar coisa boa. Que legal. Bom, gente, acho que a doutora já me apresentou. Eu sou a Ana. Eu trabalho com bem-estar animal e com comportamento há algum tempinho, já desde 2010. E é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, Camila. Sabe, pessoal, é uma das coisas que mais aquece o coração e aquele negócio que é até clichê, mas é realidade. A gente gosta. Não tem como não conseguir passar a nossa mensagem adiante. Vamos ver se volta, senão eu vou fechar Voltou? ela de novo. Voltou? Você tá carregando para mim o tempo todo. Mas você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Agora sim. Voltou a imagem também? Tá cortando, mas. E pro pessoal aí, eu tô cortando também? Tá travando ou não? Tá funcionando. Me falem aí. Falem aí se a gente tá travando, se a imagem tá congelada, se tá dando pra ouvir bem. Vamos ver. Eu te vejo e te ouço bem, Ana. Ah, que bom. Que bom. Então você vai ver, tem uma mosquinha passeando aqui. Toda vez que eu gravo vídeo, tem a mesma mosquinha passeando aqui no Não escritório. Ai, acredito. sério, eu já fiz, inclusive no curso de enriquecimento que eu vou falar agora, tem um super meme meu, fazendo assim e o editor Sério, esqueceu é de de tirar isso. estimação, é de É, estimação. poxa, Ih, o pessoal tá falando que tá travando. Vamos ver se vai. Eu já até mudei aqui o meu canal da internet. Vamos ver se tá travando aí. Tá travando o meu, pra variar. Deixa eu ver, peraí. Bom, eu mudei aqui. Vejam aí se melhorou. Será? aqui pra mim tá tranquilo, Camila. Voltou, parece que voltou. Bom, Legal.
Tá. Ana, então agora se apresenta, fala um pouquinho do curso, para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Ah, é. Então, eu estava comentando que eu trabalho com essas estratégias de bem-estar animal e com comportamento, né? E uma das estratégias Legal. que é tão fundamental para que a gente consiga possibilitar mais qualidade de vida para os animais é o enriquecimento ambiental, né? Que é o que a gente vai falar hoje também, focado em psitacídeos, mas no curso eu falo sobre enriquecimento ambiental para vários grupos de animais, né? Vários grupos de animais silvestres, animais de produção, animais de biotério, animais domésticos e peixes, né, que você comentou também. Tem enriquecimento Sim. ambiental na piscicultura também, é bem interessante. E daí eu fiz um apanhado de informações sobre enriquecimento ambiental para esses diversos grupos de animais e montei esse curso, né? A gente lançou há pouco tempo, volta e meia eu estou divulgando na rede social lá da BioAdapt, e está sendo bem legal, as pessoas estão cursando, estão falando bem, estão conseguindo colocar em prática, né, várias das ideias. E assim, Que legal. tem uma overdose de ideias nesse curso, acho que deve ter mais de Aham. 200 ideias de enriquecimento, Nossa, mas principalmente tem o que eu vejo que falta tanto. Muitas vezes as pessoas colocam uma atividade legal, mas não conseguem entender de que forma que aquela atividade está influenciando na vida do animal, sabe? Então eu aham. ensino como observar o comportamento, como entender se está sendo eficiente ou não, e como gerar dados, como a gente consegue tabular e criar quer dizer, e chegar a uma consideração, uma conclusão sobre a atividade, né? Então está sendo bem Que legal. Quem legal. quiser saber mais sobre enriquecimento, eu super convido. É só entrar lá no Instagram da BioAdapt e tem todas as informações lá. Olha a Olha lá mosca! sua mosca de Sacanagem! estimação, né? Ela é de É que tem estimação, Ana. Ela não quer desgrudar de você. gente, tem um biotério perto aqui, aí em volta e meia tem mosquinha lá e sempre vem a mosca, sacanagem. Faz parte. Mas, Ana, você Uhum. tocou num assunto que eu acho muito interessante. Além do enriquecimento, a gente precisa aprender a observar o animal, né? Para ver se aquilo está sendo efetivo ou não. Eu acho que isso é um grande erro que acontece quando a gente fala de enriquecimento. As pessoas acham que Uhum. é só fornecer e Uhum. pronto, que tá tudo bem, e pulam essa parte que é tão importante, né? Porque não adianta você ofertar achando que, beleza, eu coloquei o brinquedo, né? Coloquei a atividade, então eu já fiz a minha parte. Porque às vezes o animal não interage com aquilo, às vezes o animal tem medo daquilo, né? Às vezes não é o brinquedo ideal, a atividade ideal para aquele indivíduo. Então, se a gente não observa, a gente nunca vai saber o que realmente está acontecendo, né? Então é Aham, essencial. é. E aí, falando dos psitacídeos, eu com certeza, você vai concordar comigo, eles têm uma capacidade cognitiva muito grande, né? Eles gostam de aprender, são extremamente curiosos. Não, eu acredito que eles perdem para os primatas, mas eu acho que é um grupo de animais que a gente consegue ter uma variedade muito grande, né? Para estimular tanto a Tá. inteligência, o forrageamento. Quais são, Ana, os tipos de enriquecimento que a gente tem para esses animais? Tá, é como você falou, eles são extremamente inteligentes, né? E eles têm um hábito de forrageio, de busca pelo alimento, de busca por atividade muito grande. Então, se a gente não estimula que eles tenham esses comportamentos naturais, a tendência é que eles vão estragar toda a ambientação do recinto. E se não tiver ambientação, eles vão começar a arrancar pena, a começar a ter comportamentos anormais e isso afetar tanto a saúde mental quanto a saúde física dos animais mesmo, né? Então, enriquecimento, Camila e pessoal, não é uma moda, não é algo banal, não é, é só um brinquedinho, é algo que é vital, que vai de acordo com a saúde, tipo, é necessário para a saúde física e mental do animal. Eu não sei se todo mundo que está aqui está familiarizado com o termo enriquecimento ambiental, né? Mas o enriquecimento, na verdade, são práticas, são medidas que a gente cria e coloca para os animais para estimular os comportamentos naturais e para estimular que eles tenham tanto a parte física saudável quanto a parte mental também, né? Então, essa é uma estratégia de bem-estar animal. Então, quando a gente fala de Uhum. bem-estar, de qualidade de vida, uma das ferramentas que a gente utiliza é o enriquecimento. Aí entra condicionamento, entra uma dieta adequada,
entra outras ferramentas, né? Mas eu diria que o enriquecimento ambiental é uma das principais, né? Uma das mais importantes. E respondendo a sua pergunta, tem alguns tipos de enriquecimento ambiental, são 5, tá? Que é eu sempre confundo, então para não confundir, eu fiz a listinha aqui. É o social, que é aquele enriquecimento que permite que o animal interaja com outros indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de diferentes espécies. Ou seja, toda vez que eu vejo seus stories de manhã, você interagindo com seus filhos pistacídeos, né? Toda vez que você pega eles, conversa e você tem aquele tipo de interação, pode ser considerado sim como enriquecimento social, tá? E é bem Legal. importante. O condicionamento, você ensinar ele a subir na balança, você Uhum. possibilitar que ele aprenda algo novo e que ele supere aquele desafio e consiga, né, se desenvolver mentalmente, isso também é um enriquecimento social, tá? O condicionamento ele pode ser considerado Uhum. sim. Tem enriquecimento cognitivo, que é o outro tipo, que é aquele enriquecimento que busca estimular a cognição do animal, como o próprio nome diz. Então, normalmente está vinculado a um desafio, a um jogo, a uma brincadeira, né? E é bem interessante. Os tacídeos super interagem com Eles esse tipo de interagem brinquedo, super tá? bem, né? Eles respondem muito bem Sim, quando tem que solucionar alguma coisa, ir atrás de alguma coisa. É muito gostoso de fazer isso com eles. verdade. Eles interagem e eles observam a gente também, como É. faz, como, né? Então, o comportamento de aprendizagem é muito evidente quando a gente coloca o enriquecimento também, né? Bem bacana. Outro tipo de enriquecimento que a gente tem é o sensorial, tá? Que busca Uhum. estimular tanto a visão, o olfato, o paladar, quanto o tato. Então, normalmente, quando a gente coloca texturas, quando a gente coloca um alimento diferente, quando a gente apresenta um formato diferente por exemplo, você coloca um alimento gelado, sabe? Então, tudo isso que envolve com os sentidos busca, né, atender o que é o enriquecimento sensorial, tá? Tem Tá, enriquecimento legal. físico, que é aquele enriquecimento que muda o ambiente que o animal tá. Então, você colocou um balanço a mais, você colocou um puleiro a mais, então você mudou a estrutura física daquele ambiente, então isso é considerado um enriquecimento físico. E por último, tem enriquecimento alimentar, que é o mais comum, que é você apresentar itens de alimentos diferentes, formas diferentes de apresentar, ou apresentar em horários diferentes. Tudo isso entra na parte de enriquecimento alimentar. Então, são 5, tá? Social, cognitivo, sensorial, físico e alimentar. Legal. Você falando aí, eu comecei a pensar, geralmente a gente estimula mais de um, né? Por exemplo, eu ali na cognição, às vezes eu dou um reforço positivo com um alimento que às vezes é diferente, ou uma outra forma dele acionar aquele alimento, por exemplo, a gente esconde, então ele tem que solucionar alguma coisa para conseguir aquele alimento. Então, a gente às vezes acaba associando mais de um de uma vez só, né? Um balanço diferente, enfim. Sim, com O que eu alimento. acho interessante de falar, é recomendado a gente fazer esses 5 tipos diferentes, não só fazer o mesmo enriquecimento? O que que você tem a dizer sobre isso? Os enriquecimentos têm esse tipo de categoria, na verdade, para nos nortear na hora de criar atividades. Mas é muito difícil Uhum. você ter um enriquecimento somente social, um somente físico, nada tão É, quadradinho, sabe? A história é muito mais uhum. dinâmica, essa relação que a gente tem com eles é muito mais dinâmica. Então, é comum acontecer o que você falou, ter mais de um tipo de enriquecimento no mesmo, né? Às vezes você faz um balanço e para o animal ser atraído para aquele balanço, você coloca um pedacinho de milho, você coloca uma fruta, você coloca algo diferente. Então, você está associando enriquecimento físico com enriquecimento alimentar, né? Então, normalmente, quando eu faço alguma atividade, eu misturo tudo, tá? Eu misturo tudo porque eu fico pensando, Uhum. beleza, a arara ela vai interagir agora com esse mobile que eu estou fazendo, né? Ela vai desgastar o bico e Uhum. tudo mais. Daqui 15 minutos, ela não está mais nem aí para esse mobile. E daí? O que que ela vai fazer no recinto? Né? Como é que vai ser o dia dela? Aí eu Uhum. coloco um alimento recheado, né? Eu pego um melão e tiro o miolo do melão, a ração ali, coloco, né?
algum item alimentar e ela vai até esse melão e pega esse item alimentar. Então, assim, eu sempre coloco mais de uma atividade pensando Aham. justamente nisso, né? Ela não vai ficar o dia inteiro mordendo bicando um mobile, né? Ela tem que ter mais atividades. Eu acho que o que eu gosto de falar também, o pessoal costuma colocar muito brinquedo, né? Pensando nos animais que ficam em casa, que também é mais a minha rotina. Tem gente que coloca todos os brinquedos de uma vez só na gaiola, você não consegue nem achar o bicho ali dentro. Uhum. E tem gente que deixa um brinquedo lá a vida inteira do animal e é bem o que você falou. O bicho vai brincar ali 15 minutos e aquilo vai perder, ele vai perder a graça, ele vai perder o interesse. Como se fosse uma criança, né? A gente deixa um Como se brinquedo fosse uma criança. Disponível, cachorro também. O animal perde o interesse. Então, eu acho que não é recomendado nem colocar todos os brinquedos de uma vez só, que o animal também Uhum. não vai ficar perdido ali no meio daquilo tudo, e nem deixar um brinquedo a vida inteira. Eu gosto de falar para trocar esse brinquedo uma vez por semana, para o animal ter estímulo diferente. Teve até uma pergunta aqui que já passou. A pessoa perguntou se esse estímulo demais pode dar problema. Qual que é o limite? Tem limite? Não tem limite de enriquecimento? Não tem um limite de enriquecimento e desconheço se um excesso de estímulo pode dar algum problema. Até porque, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, o animal, ele escolhe, a ave, ela escolhe se ela quer É, interagir ou não. Né? Então, a partir do momento que ela não quer mais interagir com aquele balanço, não quer ir mais pro puleiro, não quer mais interagir com aquele brinquedo, ela não vai. Né? Então, aham. eles são inteligentes a esse ponto, né? O que a gente costuma falar em relação a não colocar muitas atividades ao mesmo tempo é justamente pelo que você falou. Eles perdem interesse muito rápido. Tá? É só a gente pensar numa criança que tem acesso a um monte de brinquedos, né? Então, provavelmente Sim, alguém tem um filho ou sobrinho que tem um monte de brinquedo aí. E daí chega uma é. hora que essa criança ela não brinca mais com aquele brinquedo. E aí você fica pensando, nossa, mas fulano tem um monte de brinquedo e não brinca com os brinquedos dele. Aí chega aqui e quer mexer no meu celular, quer mexer no controle remoto da TV, né? Mas peraí, é porque o celular, o controle remoto é diferente. O brinquedo tá ali o tempo todo e Tá perde a disponível o graça. tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, o interessante do enriquecimento ele tem um momento para entrar em contato com o animal e ele tem que ter aquele período de sair. Ele vai sair, tá? O enriquecimento, ele não é a ambientação. É necessário que tenha uma ambientação no recinto, na gaiola, mas o enriquecimento, o brinquedo, o a mais, ele tem que sair em algum momento. Né? Você comentou que você deixa por uma semana, eu deixo normalmente por 2, 3 dias e depois eu tiro e oferto daqui 15 Aham. dias, daqui um mês. E daí toda vez que eu coloco de novo, é como se fosse a primeira vez que o indivíduo está É uma vendo. Né? novidade Então, de novo, né? tem toda aquela interação. Tá? Então a gente não quer criar pistacídeos mimados, crianças mimadas. A gente quer que eles deem valor ao que eles têm também, para que eles possam explorar. Sim. Outra coisa que eu não faço também, principalmente falando de gaiola ou viveiros pequenos, é encher de atividades, porque às vezes o animal não tem como voar, né? Exato. Ele não consegue ir de um canto para o outro, porque ele tem um balanço, tem um sino, tem não sei o que e tal, e aí o É. indivíduo não consegue E o voar. animal, além disso, acaba até se machucando ali dentro da gaiola. Tenta, às vezes, bater a asa, Sim. fratura uma pena, enfim. Eu já vi coisas bem feias falando em gaiola, em recinto cheio de coisa. Animal enganchar a Uhum. pata, ficar preso, porque o bicho realmente não tem espaço, né? Então, eu acho que é Entendo. legal isso mesmo. 2, 3 dias na gaiola, o enriquecimento, a gente tira e oferta de novo depois. Pensando nos de cognição. A gente tem que estar sempre ali estimulando o animal, ensinando ele a desenvolver aquele estímulo de cognição, ou o animal consegue desenvolver sozinho? Acho que depende muito do estímulo, né, Ana? Depende do estímulo e depende do indivíduo também, né? A tendência de um animal que nunca teve enriquecimento, uma ave que nunca teve enriquecimento, e você apresentar isso logo num enriquecimento cognitivo, a tendência de que ele não interaja é gigante, tá? Então, assim, a gente vai ofertando aos poucos, conforme a ave vai entendendo que
olha, sempre que aparece algo diferente no meu viveiro, na minha gaiola, vira algo legal, ela vai interagindo mais. E conforme ela vai interagindo mais, ela vai descobrindo possibilidades. E aí entra a questão do enriquecimento cognitivo. Mas eu jamais colocaria uma atividade cognitiva para uma ave que nunca recebeu enriquecimento, por exemplo. Sabe? Eu acho que eu começaria com uma atividade alimentar, colocaria talvez um milho no sabugo, uma coisa diferente, uma coisa mais intuitiva, que na hora que ele pegar, ele já vai bicar e já vai começar a tirar aquele sabugo e tal, do que alguns jogos, sabe? Eu não colocaria. Os jogos eu sempre deixo para animais que realmente estão bem habituados à atividade e que têm uma frequência. Porque uma coisa muito importante, Camila, é a frequência do enriquecimento. Sabe? Não adianta a gente colocar a atividade uma vez por mês e achar que a gente está realmente possibilitando qualidade de vida. A gente tem que colocar sempre. Né? Não estou falando todos os dias também. Na verdade, isso aí você vai identificar com o animal que você cuida. Né? É importante conhecer a espécie, você saber que, eu cuido de uma arara azul. A arara tem um hábito de forrageio, de busca pelo alimento constante. Né? Então, é um indivíduo que precisa ser mais estimulado. Beleza. Mas será que ele tem que receber enriquecimento todos os dias? Será que se eu colocar 2 vezes por semana não é legal? Né? E será que se eu fizer um recinto com uma ambientação bem legal, com puleiros diferentes, com um balanço fixo, né? O fixo que eu digo é que vai ficar dentro daquele viveiro por bastante tempo, será que só a ambientação não ajuda esse indivíduo a ter qualidade de vida? Eu acho que tudo isso a gente tem que sentar e estudar antes de simplesmente comprar um brinquedo e colocar, sabe? Sim. Uma dica muito boa que você deu a gente tem que introduzir o animal a esses estímulos, ensinar para ele que aquilo é uma forma diferente de comer, de brincar, enfim, de gastar tempo, né? De ter uma qualidade de tempo boa. E fazer isso na alimentação é muito legal, porque é realmente a porta de entrada, é onde o animal vai realmente interagir mais. Eu em casa tenho dificuldade, eu tenho um que é super guloso. Qualquer coisa que eu escondo, comida, um forrageio, ele super vai atrás. E eu tenho uma que é muito medrosa, ela não é gulosa, eu coloco as coisas, ela tem uma super resistência. Mas aos poucos, eu percebo que ela vai cedendo, ela observa muito também o outro animal fazendo. Isso também é uma dica legal. Eles aprendem muito observando também. E aos poucos a gente vai quebrando essa barreira aí, porque teve uma pergunta falando que ele não gosta de brinquedo de jeito nenhum. O que fazer? A gente tem que ir introduzindo aos poucos. Não adianta achar que o animal não vai ter medo daquilo, aquilo é novidade. Os animais são presas, eles enxergam cor, então tem algumas cores também que a gente tem que tomar cuidado. Não sei se você tem algo a comentar sobre isso ou não, mas eu sempre reparo, assim, quando a gente coloca uma coisa que o animal não está acostumado a interagir, não está acostumado ao enriquecimento. A gente coloca já uma cor muito chocante, vermelho, por exemplo, eles tendem a ter um pouco mais de resistência, né? Dá pra gente colocar atividades que tenham elementos naturais, né? E dá pra colocar atividades com elementos artificiais, com cores. Mas eu também colocaria como sugestão que essas atividades mais coloridas, fossem um segundo passo, né? Que em primeiro momento a ave fosse apresentada ao enriquecimento e entendesse aos pouquinhos que toda vez que chega algo novo na gaiola, pode ser uma experiência boa. E elas entendem isso, elas aprendem isso, mas toda vez que a gente trabalha com comportamento, a gente está trabalhando, né? E com ser vivo e com comportamento, a gente está trabalhando com paciência. Né? Então, é aquele negócio. Observou, colocou a atividade, a minha ave não interagiu, não vai chorar, não fique chateado, isso faz parte, tá? Vários enriquecimentos que eu coloco também, os animais não interagem. E eles não interagirem, eles poderem escolher se querem ou não, isso aí é ótimo, tá ok, a nível de bem-estar tá ok. Né? É importante o indivíduo ter essa escolha também, sabe? Então, uma das coisas que eu sempre falo nos cursos que eu ministro, nas palestras, é que essa possibilidade de escolher o que fazer, quando e como, é o maior nível de bem-estar que a gente pode proporcionar para o indivíduo que a gente cuida, sabe? Isso é fantástico mesmo. É o que você falou, a gente deixa o enriquecimento disponível. O animal interage se ele quer interagir 5 minutos, ele quer interagir 20 minutos, ele tem total liberdade
para fazer o que ele bem entender, né? A gente teve algumas perguntas, Ana. E aí você falou dos materiais naturais que a gente pode usar. Teve uma pessoa que perguntou se a gente pode usar feno para psitacídeo. Uhum. Pode, né? Pode. Super. Eu adoro usar feno, inclusive. Normalmente eu coloco, eu presto consultoria num mantenedouro que tem um papagaio que não voa, sabe? E esse papagaio, ele veio de apreensão e tal. Então, a ambientação do recinto é toda pensada nele, né? Como se ele tem acesso ao chão, ele tem acesso ao alto. Tudo tem cipó e tem vários galhos que possibilitam isso para ele. E no chão, a gente coloca folha seca, né? Que a gente chama de serrapilheira. E coloca feno. E ele super interage, Camila. Ele desce, na hora que a gente coloca, ele desce e já começa a mexer naquele feno e tal. Então, assim, só o fato de você mudar, talvez, o fundo do viveiro e tal, já seja uma atividade. Isso se a sua ave tem esse comportamento de investigar, de explorar, né? Acho que você falou alguma coisa antes e eu acabei não complementando. Você comentou sobre um indivíduo, né? Que um dos seus era mais medroso, né? E eram. Isso. Tem essa. A gente tem que respeitar essa questão individual também, sabe? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, né? Tem aquele que vai brincar mais, tem aquele que vai ser mais seu amigo e tem aquele que é mais retraído. E tem aqueles que não gostam de interação também, sabe? Então aí é questão de respeitar da personalidade. E aí entra a importância a de gente observar. vê o indivíduo, né? Exatamente. E outra coisa, falando de material, tem algum material que a gente não possa usar, que não é recomendado? Eu assisti sua live com a Elisa e o pneu não é muito recomendado, né, para os psitacídeos, justamente por eles terem esse hábito de destruir as coisas. Então, todo material que é tóxico, que tem potencial aí de ingestão e pode causar algum prejuízo para a saúde, a gente não oferece. Mas tem algum que te chama mais atenção, que você vê o pessoal oferecendo e que você não recomenda? Olha, eu acho que o jornal é algo que também não dá para oferecer, né? Nem como substrato e nem como embrulho de jornal, por exemplo. Isso por conta do chumbo que tem na tinta, né? Da impressão. Sim. Revista entra nessa mesma pegada. Coisas que tenham rótulo, por exemplo, garrafas com rótulo ou caixinhas com durex e tal. Normalmente eles vão justo no que não pode, né? Eles bicam direto isso e é claro, a gente acredita que eles são inteligentes o suficiente para não comerem nada. Mas sempre tem aquele que come, tá? Então, eu recomendo não usar. Tem alguns alimentos também que são considerados tóxicos, né, para psitacídeo. Eu já li sobre o abacate, que é problemático. Já li sobre mandioca também, a mandioca brava, que é problemático também. Então, eu acho assim, uma das coisas que eu sempre falo, toda vez que você for colocar um enriquecimento, e que é uma criação sua, tipo, eu inventei isso agora, eu quero colocar, valida com alguém, né? Normalmente você tem um amigo que tem aves também, ou você conhece alguém que trabalha com veterinária, com biologia, valida com alguém, olha, eu inventei isso, eu estava pensando em fazer esse ninho com fio de malha, o que você acha e tal. Quando você valida com alguém, normalmente essa pessoa ela vai falar assim, não faz isso, ou faz isso, né? E essa troca de experiência é fundamental. Isso quando você vai criar atividades novas. Se você não quer criar atividades novas, se você quer usar o que tem no mercado, ou pegou alguma ideia no nosso Instagram, no seu, a gente já testou, né? Então a gente já mostra o que dá certo. Eu mostro também coisas que não dá certo lá no nosso perfil. Mas eu sempre falo, isso aqui não dá certo por isso, por isso. Então, assim, o mínimo de pesquisa o tutor vai ter que fazer, né? O responsável por aquela ave vai ter que fazer para... Né? É interessante também o que você falou do ninho do fio de malha. Tem muita gente que usa material, né, de tecido para fazer. Eu sei que o fio de malha ele é seguro,
Mas tem muita gente, fica o alerta aí, que usa toalha. A toalha sempre puxa o fio, sempre enrosca no pezinho do bicho, sempre enrosca uma coisa ou outra, acaba machucando. Outros tecidos que puxam fio, que desfiam, eu também não gosto. Eu tenho muito receio de Uhum. fita, também eu não gosto de usar fita. Eu acho que também pode puxar e pode acabar estrangulando algum dedinho do animal. Então, valida mesmo essa ideia nova, se você tiver, para não correr nenhum risco aí do seu animal sofrer algum acidente ou algum prejuízo maior. Ó, teve uma pergunta aqui do Raimundo. Galhos com folhas de árvores frutíferas, já utilizaram como enriquecimento ambiental? Eu já utilizei, eu gosto bastante, eu acho que os animais interagem muito ali. Eles destroem, na verdade, é isso que eles fazem, né? Arrancam todas as folhas. Não demora muito tempo para isso acontecer, mas eu gosto. O que que você acha, Ana? Ah, eu super gosto. Tudo que tem a ver com elementos naturais, assim, eu super acho legal. E, assim, não tem aquela dó, né? Ah, o animal estragou e eu paguei uma fortuna nesse brinquedo. Você pegou um galho de goiabeira e colocou lá, além de ser lindo, o galho de goiabeira, eles vão interagir com aquilo e depois vai acabar virando parte da ambientação também, né, do recinto. Então, eu super, Tem muita super gente sou a que favor. fala, ai, comprei o brinquedo, ele estragou tudo, meu Deus, não acredito que ele estragou. Eu falo, mas é isso que a gente quer que ele estrague, a gente quer que ele destrua. É para isso que é feito, né, o brinquedo. Aham. Não é para ficar lá todo Mas bonitinho na gaiola. tem dois tipos de dor. A dor quando o animal estraga e a dor quando o animal não interage. É, Aí você fala, meu Deus, é paguei uma verdade, fortuna e não interagiu. Ou, ai, meu Deus, paguei uma fortuna e estragou tudo, né? Mas tem é muitos verdade, elementos é verdade. naturais que a gente pode colocar como enriquecimento mesmo, sabe? Que não demanda investir dinheiro. É claro, se você quer colocar algo mais elaborado, algo que foi pensado e preparado, confeccionado para ave, por exemplo, calopsita, para periquita e tal, você vai pagar por aquilo. E é ótimo, tem brinquedos excelentes no mercado, sabe? Eu ia amar Uhum. poder ter acesso a todos eles. Mas a minha experiência que trabalha com zoológicos e criadouros, mantenedouros, a gente não tem dinheiro para poder comprar todos esses brinquedos. Uhum. Então, muitas das coisas a gente acaba fazendo mesmo, sabe? E acaba pegando galhos de árvore, acaba pegando cipó, e acaba pegando o que a natureza nos dá. Porque eu sei que eles vão estragar, né? É. Que mais que você indica, além dos galhos de frutífera, assim, para a gente colocar? O que que a gente não precisaria investir dinheiro, investir só tempo para conseguir colocar para esses animais em recinto, enfim, para eles aproveitarem o enriquecimento? Olha, eu até tinha separado aqui, ó, tinha umas atividades sensoriais, que normalmente, acho que enriquecimento sensorial para pistacídeo é o que acaba o pessoal não colocando muito em prática, né? Mas a Uhum. gente trabalhar com texturas, fazendo essas redinhas de fio de malha, tem uma empresa chamada Ninhos Brinquedos que eles fazem essas redinhas, eles fazem cabaninhas, e essas aves elas gostam, né? Imagina você ficar o tempo todo empoleirado, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando você tem um local de descanso das perninhas, né, de repouso, mesmo que temporário, é bem interessante. E isso acaba tendo uma experiência sensorial, você tem uma textura diferente, você experimenta. Uhum. Quando eu digo você, é a ave, tá? É que eu entro no Uhum. Dr. Dolittle, entro no mundo animal e acabo, né, colocando na primeira pessoa. Mas a ave experimenta uma textura diferente, ela experimenta uma sensação diferente. Isso pode ser considerado, sim, um enriquecimento sensorial. O que mais que eu coloquei? Sabores diferentes. Vários pistacídeos gostam de pimenta, por exemplo, e é algo Uhum. interessante. E por que não ofertar, testar isso e ver se o seu indivíduo gosta, E é ótimo para a né? saúde também, a gente já dá dois em um aí. Olha que legal. Tem a questão do espelho, a maioria dos pistacídeos eles são sociais, né? E às vezes, uma das coisas que eu mais vejo assim com relação a problemas comportamentais de aves que, que o tutor acaba cuidando é porque acaba comprando um só, adquire um só, né? Acha que ter dois vai dar Uhum. problema. Ah, é muito trabalho ter dois periquitos, é muito trabalho ter duas calopsitas. E na verdade o trabalho vem quando você tem um animal só. E se você tem um animal só, pensa em proporcionar estímulos sociais para ele, né? E uma das Uhum. formas disso é de colocar esse viveiro, essa gaiola em frente a um espelho,
possibilitar que o animal se veja. E você vai observar que ele faz um monte de comportamento diferente. Ele vai virar a cabeça, ele pode vocalizar, ele pode se afastar, ele pode se aproximar. E tudo isso é legal, tá? É interessante a gente ver eles se desenvolvendo assim. Quer ver outro enriquecimento que é super barato e que dá muito resultado? É a questão do milho. Até esses dias eu vi você colocando uma atividade em prática com sabugo, né? Se você pegar um Sim. sabugo mesmo do milho e entregar, claro, se você tiver um animal maior, né? Um arara, um papagaio, entrega o Uhum. sabugo mesmo, ele vai tirar fiozinho por fiozinho daquele sabugo, vai bicar milho por milho, até se cansar daquele alimento, vai passar pelo menos 1 hora ali, né? Se a ave Eu é vou fazer o pequena, teste. adapte a atividade para a ave menor, né? Então, você tem um periquito que tem um bico Uhum. desse tamanho, você não vai dar um sabugo gigante, né? Com Então, certeza. adapte a ideia para o indivíduo que você cuida. Temos mais Ó, perguntas? os pequenos citacídeos não usam tanto os pés para interagir. A melhor forma de enriquecimento são com as coisas que eles conseguem destruir com o bico. Realmente eles não têm o hábito, né, de levar até a boca com o pezinho, mas aí a gente tem que pensar na espécie que a gente está trabalhando. Tem aves pequenas que têm o hábito de forragear, então é legal a gente desenvolver uma habilidade de forrageio mesmo com o animal. E tem aves Uhum. pequenas que não têm esse hábito, então a gente precisa entender a espécie. A Ana falou sobre isso. Dá uma pesquisada a espécie que você está trabalhando para a gente conseguir fornecer algo semelhante ao que o animal teria na natureza também, né, Ana? Sim, e hoje em dia tem muita coisa na internet. Eu tô olhando para cá, que eu tô procurando o enriquecimento que eu fiz esses dias com periquito, e foi bem legal. Uhum. Tem muita coisa hoje em dia na internet, assim, o enriquecimento, essa ideia, essa ciência do bem-estar animal chegando no Brasil finalmente, e hoje cada vez Uhum. mais a gente vê pessoas que querem estudar, querem se aprimorar e entendem a importância, sabe? Então tem Sim. muita dica na internet, tem muita. Se você tem um animal que a Ana, gente ó, o não que comentou vocês ainda, acham de corda de sisal? eu uso bastante, não vejo problema nenhum. Eu Tá? também. Dura pouco Eu também, porque também. eles estragam, mas eu não vejo. Assim, eu não gosto de trabalhar com barbante, porque o barbante Aham. ele é muito fino, acaba enroscando nos pezinhos e a chance de dar problema é grande. Tá? E principalmente, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, até tô tentando segurar o celular, até uma coisa que é de segurança, tá? Para o animal não se machucar, porque a última coisa que a gente quer é que o animal se machuque, que a ave se machuque. Então, É. toda vez que eu vou colocar um móvel ou um brinquedo, eu calculo mais ou menos o que a ave vai conseguir puxar, se esse for o comportamento dela, né? De pegar com os pezinhos e puxar, Aham. o que ela vai conseguir puxar sem se enroscar. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco Tá. atividade para araras, eu coloco no puleiro, né? Eu vou amarrar com sisal e eu conto. Opa, o celular fica. E daí eu coloco a distância, aqui é o puleiro, tá? Eu coloco a distância de um palmo, Aham. de 4 dedos, e amarro. Então, com isso Aham. aqui sobrando de corda, ela vai conseguir puxar o brinquedo para cima, vai conseguir interagir. E se ela quiser voar com o brinquedo, ela não vai conseguir tirar de lá, ela não vai conseguir se enrolar, não vai acontecer nada. Eu já vi Legal. situações em que o sisal ficava muito comprido e a ave puxava, e daí ela queria ir para outro puleiro segurando aquele brinquedo, que é aquele Entendi. enriquecimento. Então ela enroscava o pé, ficava pendurada, se debatendo, e até alguém chegar e até ajudar ela é um estresse, né? Sim. Alguém perguntou sobre as mangueiras de bombeiro, se você já utilizou. Já utilizei mangueira de bombeiro, elas bicam também, é mais resistente, acaba não estragando, mas eu acho que dependendo da espécie que você for colocar, é muito grosseiro, né? Então colocar uma mangueira de Sim. bombeiro para um periquito, vai ocupar muito espaço na gaiola e talvez não tenha aquele Para estímulo que você papagaio pensava, né? funciona? Ou é muito Funciona, grosseiro funciona. ainda? Eu Funciona. acho grosseiro, funciona. Eu já fiz enriquecimentos para arara, né? Então, a gente Com montou a como se corda, fosse um com a cubo mangueira, né? montamos um cubo de mangueira, e a gente colocou Aham. alimento dentro e a arara interagiu com aquilo, né? E foi legal.
Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a atividade com periquito. Vamos ver se vai virar. Virou. Olha só, esse enriquecimento aqui foi Ah, eu feito com vi aquelas esse, cascas de Ana. pinos. É Essa é muito casca de legal. pinos. Aqueles pinos que a mãe coloca no vaso, sabe? Quem tem vaso de planta aí Sim. você coloca o cascalho de pinos. Então eu peguei e daí a gente colocou. Ai, não sei se vai dar para focar. A gente fez aquela cola com farinha de trigo. Tem Aham. receitinha lá no nosso Instagram. E eu coloquei a alimentação dele, os grãos que ele come normalmente, né? Então no começo ficou com medo, não quis chegar perto. Tem alguns animais que ele só interage quando a gente sai, né? E esse foi um desses Aham. casos. Na hora que eu saí, fiquei vendo de longe, aí eu vi que ele começou a interagir. Aí eu voltei devagarzinho e consegui pegar essa filmagem, que logo depois ele para também, porque eu tô observando. Quer ver? Eu vi quando você colocou, achei uma graça. E essa ideia do Pinos é muito legal, porque também é barato, é fácil de ter acesso, e Sim. funciona muito bem. E a gente não tem perigo do animal se machucar, se enroscar, intoxicar, enfim. É bem legal. Olha essa ideia que gracinha também. Isso aqui É é um um mini mobile, mobile, que é um bonitinho. mini mobile, e foi feito para ele também. E é o mesmo esquema. Sabe o que que é isso aqui, Camila? Sabe aqueles. Você já levou trabalho para congresso? Já levou Aham. resumo para congresso? Quando você imprime banner e daí Sim, vem sim, sim, uma madeirinha de pinos no banner? Eu tinha alguns em sim. casa, não tinha o que fazer. Deixa eu ver se eu acho. Aqui é meu vídeo fazendo tutorial. Aí, com a furadeira. Então, ó, era de banner. Aí eu tirei Sim. as cordinhas do banner, tirei o grampo e tal. E daí com ferramenta simples. Isso aqui é de jardinagem e com alicate para eu Aham. tirar o grampo. E daí comecei a me aventurar com furadeira, e daí cortei. Aí a gente prepara essa colinha aqui de farinha com água, tá? Que não tem problema se eles ingerirem um pouquinho, mas depois que seca essa cola, ela não solta mais, tá? Só fica realmente o Uhum. grão. E daí eu cortei e fiz esse mini mobile e depois dei uma salpicada nele aqui, ó. Deixei ele a milanesa e coloquei pro periquito. Ficou uma Aqui o graça periquito lá esse, olha. atrás. E aqui. Aham. São coisas muito simples de fazer, né? Esse mobile você consegue fazer para animais maiores, para aves maiores, e para tucano não, para papagaio, para arara, e eles interagem Aham. super bem, e é bem legal. Tá? E é com material que tinha aqui sobrando, e falei, nossa, o que eu vou fazer com esses banners? Não vou jogar fora, tenho dó. Falei, opa, peraí. E aqui no caso a gente poderia fazer com um cabo de vassoura, sabe? Ou poderia mesmo comprar o pinos, né, em madeireira. Acredito que um bastãozinho assim não é caro, não. Nossa, é assim, eu acho que para fazer um enriquecimento a gente precisa querer, precisa ter um mínimo de tempo ali para você gastar um tempinho e botar em prática mesmo. É o que você falou, tem um monte de ideia. Eu acho que no Brasil Tem. isso tá chegando, mas a cultura que eu vejo é dos Estados Unidos, eles têm um monte de coisa relacionada a isso, eles têm inúmeras ideias. Esses dias eu vi uma ideia super legal, era uma bacia com água, uma lâmina Ah, de água, não era muita água. E aí a gente colocou as frutas dentro dessa bacia, né? Tinham as frutas ali dentro da bacia e o animal tinha que pescar o pedaço de fruta que ele queria. Então não é tão que legal. fácil, né? Pegar, ele vai pegar dentro da água e aquilo escorrega, enfim, eu achei super interessante, né? Não gasta nada, é um mínimo de tempo de pesquisa para fazer isso. Com certeza, porque você imagina o tédio da vida de um animal que não tem desafios, que recebe o alimento cortadinho, né? Eu sei que isso é um carinho que a gente dá, mas às vezes o que a gente Sim, pensa que é bem-estar não é o que o animal realmente precisa como bem-estar, né? Então você imagina um indivíduo que vive num zoológico, por exemplo, que recebe todo dia, sempre 8 horas da manhã, a mesma comida cortadinha na mesma bandeja. Então ele vai se alimentar em 10, 15 minutos e pronto, acabou, não tem mais o que fazer durante o dia, né? E o enriquecimento é. ambiental e uma ambientação rica nos ajuda a tirar o tédio desses animais, né? A possibilitar que eles sejam muito mais do que aquilo. Essa é a minha briga lá no criatório que eu dou consultoria, eu vou lá toda semana
E a minha briga é essa, o tratador vai e corta tudo bonitinho, a gente tem um cardápio todo bonitinho, mas ele vai e corta tudo pequenininho, coloca dentro de um bowl e coloca no recinto. E aí eu Sim. falo, mas é 5 minutos a mais para você pendurar essa fruta, oferecer de uma forma diferente, colocar num Sim. puleiro, tem um estoque de pinhas lá, colocar na pinha, né? E, Legal. enfim, tô tentando estimular isso lá também, para ver se a gente consegue. Mas é tempo e carinho. Não é nada além disso, não precisa de dinheiro, não precisa de nada para a gente conseguir estimular, né? E sem contar que é gostoso, né? Toda vez que eu estou inventando um brinquedinho novo, replicando algo, o enriquecimento é para mim, na verdade, né? Então, eu comprei Eu uma adoro furadeira, também. comprei uma serrinha, tô equipada agora ninguém me segura. E tô furando tudo, tô cortando tudo que eu vejo eu imagino como uma atividade, imagino uma casinha, imagino isso, porque eu entendi que é o meu enriquecimento também, né? E acaba dando prazer pra gente. Aham, E se você não sim, tem esse tipo de vontade, né? Sempre tem alguém na família que sabe sim. serrar, que sabe cortar e que tem essas habilidades, sabe? Então, por muitos anos eu usei meu pai. Aí depois Aham. tive que aprender. Mas você sabe que eu adoro também. Eu herdei a furadeira do meu pai também. Tô com a furadeira dele, tô com uma serrinha. Esses dias eu fui inventar de fazer um puleiro, eu acabei me cortando, mas assim, faz parte, né? Não tem É, como. não se Deixa corta eu e ver não se se tem mais, mais também tô com alguma a mão pergunta. cortada. Faz parte. Vocês usam balanço como enriquecimento? É Usamos. legal, né? Vamos ver. Araras destrói os brinquedos em 3, 2, 1. Como fazer para os brinquedos não se tornarem algo normal? É o que você falou no começo, né, Ana? Tirar e fornecer aquilo em tempo limitado. Aham. Senão fica ruim. Olha só, eu tô com um exemplo ruim do que não fazer. Posso colocar para vocês? Pode, pode. Mostra aí. Tá, deixa eu ver se virou aqui, ó. Olha só, esse tipo de Vamos ver. mobile aqui tem aqui tem um cipó, e daí tem um Aham. sisal que é bem fino, e daí que tem pinha, e aqui tem outra coisa. Essa atividade, ela foi colocada porque eu tenho acesso total a esses animais. Então, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu poderia tirar. Mas eu coloquei justamente para Aham. mostrar o que não fazer. Porque, por exemplo, imagina você tem um viveiro muito alto, num zoológico, e você tem 30 araras dessa aqui. Se você colocar isso lá em cima e uma brigar com a outra e se enroscar, vai dar problema. Tá? Então, esse tipo de situação aqui não faço. Agora eu vou achar o que fazer. Agora, primeiro a gente mostra Tá. o que Foi não legal essa colocar, dica. porque realmente eles ficam enroscados na hora que eles estão interagindo e felizes da vida. Ai, deixa eu passar. Deixa eu ver se eu... Uma das coisas que eu sempre falo também é o seguinte: não conte com a sua inspiração do dia, tá? Não conte assim com, hoje eu vou colocar, amanhã eu vou acordar e vou colocar enriquecimento para todas as aves do criador. Não conte com isso porque há imprevistos e há problemas e, né, você tem que contar com um cronograma. Mesmo que você seja Uhum. tutor de uma ave só, coloca um cronograma simples. Eu vou colocar enriquecimento toda terça e sexta, ou toda quarta-feira. E daí você já deixa preparado, né? Então toda quarta-feira já vira uma rotina. Na hora que você for colocar água, trocar a comida e tal, você já coloca atividade. Porque se você fala assim, amanhã eu vou confeccionar e vou colocar e tal, imprevistos acontecem o tempo todo, sabe? Então eu Acaba costumo muito virando trabalhar com nunca, né? cronograma, acaba virando nunca. E eu sou daquelas que preferem enriquecimento feio e frequente do que enriquecimento que a gente nunca tem tempo para fazer, sabe? Com certeza, com certeza. Então, faz um bem bolado aí, coloca na porta da geladeira que todo dia tal a sua calopsita vai receber um enriquecimento, que todo dia tal vai ter tal coisa, e você consegue colocar em prática, vira hábito. Com certeza. Enquanto você vai procurando aí, ó, estresse é normal quando se muda algo no ambiente? Depende. Olha só para mostrar para vocês. Então, eu Uhum. amarro com sisal, eu uso sisal um pouco mais grosso, esse aqui é o número 5, o número 6, não lembro. Uhum. E eu deixo espaço de 4, 5 dedos.
tá? Que é o suficiente para ela desenvolver Ah, esse comportamento, puxar e conseguir bicar. olha que Se ela legal, quiser aham. mexer, se ela quiser mexer em outras partes do móvel, ela consegue, é só ela ir puxando, porque conforme ela for quebrando o pinos, vai Uhum. sobrando cada vez mais corda, né? Cada vez mais sisal. Então, esse é o certo e aquele que eu mostrei primeiro é o errado. Aquele a gente não faz. Tá, legal. Olha, Pronto. muito legal. O Então, estresse, então, depende. quando a gente muda algo, o que que você acha? Depende. Depende se o animal está muito habituado com aquele tipo de local que ele fica. Por exemplo, tem um papagaio que é todo. Ah, ele tem muito problema comportamental. Eu ia falar que ele é todo zoado, mas é feio Aham. falar isso. Ele tem muito problema comportamental mesmo. Ele veio de apreensão, ele tem as asas atrofiadas, ele não tem pena em boa parte do corpo, ele tem bastante problema. E ele gosta só de uma parte do recinto. Ele tem acesso a todo o Uhum. recinto, mas ele fica sempre no mesmo canto. E eu já fiz de tudo para Aham. estimular que ele explore mais o ambiente, e a única coisa que ele faz é ir de lá para o comedouro, do comedouro para esse mesmo lugar. Eu tenho certeza que se eu for mudar a ambientação, eu não vou poder tirar aquele cantinho, porque parece que aquele cantinho é o ponto de segurança daquele indivíduo, sabe? Então, nesse caso que eu cuido desse animal que tem problema, eu não tiraria porque eu sei que vai causar mais um estresse no indivíduo que já tem vários outros problemas de estresse, né? Então depende de como que está sendo para você, se o indivíduo está muito habituado a essa ambientação e só tem esse cantinho, né? Eu diria para você ir colocando outras possibilidades, e estimulando com enriquecimento Uhum. ambiental e observando, né? Antes de simplesmente tira o indivíduo da gaiola, muda tudo e depois devolve ele, sabe? Aham. É a questão do indivíduo mesmo. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma segurança, cada animal é um, não tem como. Tem os mais corajosos, os mais Uhum. curiosos, os que são, às vezes passaram por um estresse, por um trauma, e por isso que eles têm esse comportamento. A gente também precisa entender Sim, isso. Passaram por maus tratos, isso acontece, mais do que a gente imagina. Eu canso de atender papagaio que foi resgatado de maus tratos, e assim. É muito, muito feia, a situação do animal é muito delicada e a gente tem que encarar como um indivíduo mesmo. Então, nessa situação do estresse, a gente tem que pensar nisso também, né? Como é aquele uhum. animal? Não dá para levar aí no generalismo, assim, a gente tem que entender a particularidade. Exatamente. Exatamente. Tentando achar a Como fotinho vocês dele fazem para aqui, já vou achar. desinfetar os materiais? Se for de Tipo plástico, dá pra madeira e gente. lascas de pinos. Tá, eu deixo no sol, tá? A maioria deles eu Uhum, consigo lavar, então eu lavo e com água e sabão e deixo no sol. É claro que isso diminui muito a vida útil, principalmente falando de uhum, madeira ou falando de bambu, diminui assim muito, mas é importante, a gente sabe. E brinquedos, enriquecimentos que são de plástico ou de material que aguenta mais água e tudo mais, eu passo água e sabão e volta e meia eu passo um álcool também. Só. legal. Ana, tem mais alguma consideração para falar? A gente tem só mais 4 minutinhos e aí a gente Não, só deixa eu encerra. Se tiver mostrar mais o, alguma o coisa para nosso falar. amiguinho aqui, ó. Ele que não Oh, gosta de fazer nada. aham. Ó, é um animal que veio, né? Ele se sente Ele só seguro fica só nesse em um cantinho. lado, né? Só nesse cantinho. É um indivíduo que tem muito problema. Eu sou de Foz do Iguaçu, Camila, e pessoal. E Aham. eu moro numa região fronteira, então imagina o que tem de apreensão de animais aqui na região e tal, Nossa. né? E daí, volta e meia, chegam uns animais assim muito judiados mesmo, que daí a gente tem que. A gente sabe o que que a espécie, né, tem, mas aí a gente tem que olhar o que o indivíduo O tem e indivíduo. respeitar. O respeito no manejo é É. premissa de tudo. É. Tá? Eu queria É. agradecer o convite, a nossa parceria, queria agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar para a doutora, pode mandar. Quem quiser mandar lá no nosso Instagram também, Bioadapt Manejo. E obrigada, Camila, pela atenção, pelo carinho. Obrigada, Ana, por ter vindo aqui mostrar umas ideias pra gente, conversar sobre isso. Quem tiver pergunta ainda, mandem, a gente responde, né? E quem tiver mais interesse no assunto, gente, não deixa de passar lá no Instagram da Bioadapt
e ver as ideias que a Ana coloca por lá, o curso também, para quem tiver outros animais em casa ou para quem trabalhar com Uhum. isso, tem bastante coisa rica lá. Tá bom? Ana, mais uma vez, obrigada. Eu vou deixar essa live salva e quem tiver dúvida, a gente fica por aqui, né, Ana? Beleza. Gente, obrigada, viu? Que coisa é só chamar. Obrigada. Tchau, 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 gente. tchau.